Imagine abrir um arquivo de vídeo e desejar nunca ter apertado play. Essa é a porta de entrada para uma das histórias mais inquietantes da internet. Durante anos, surgiram rumores sobre conteúdos perturbadores escondidos em lugares que quase ninguém visita. Fóruns obscuros, sites anônimos, servidores esquecidos, cantos da rede onde o medo crescia antes mesmo de existir uma imagem clara. E no meio de todas essas histórias, uma se destacou. Um vídeo tão estranho que, até hoje, continua gerando debates, teorias e interpretações. Mas para entender por que ele assombra tanta gente, primeiro precisamos olhar para o lugar de onde esse mito nasceu. Quando alguém fala em Deep Web, muita gente imagina um universo sombrio, cheio de segredos proibidos. Só que a realidade é mais comum. Grande parte dela é formada por páginas que simplesmente não aparecem nos mecanismos de busca. Bancos, arquivos privados, sistemas corporativos. Nada disso soa como lenda. Ainda assim, uma pequena parte desse ambiente alimentou a imaginação de milhões de pessoas. Foi ali que começaram a circular relatos sobre vídeos perturbadores. Vídeos sem contexto, sem origem conhecida, sem explicação. Alguns eram claramente montagens. Outros pareciam reais demais. E entre eles havia um tipo específico de arquivo que pegava as pessoas de um jeito diferente. Não porque mostrava algo explícito, mas porque ninguém conseguia entender exatamente o que estava vendo. A cena, muitas vezes, parecia simples demais. Uma sala vazia, iluminação fraca, uma atmosfera desconfortável. Nada acontecia. E talvez fosse justamente isso que tornava tudo tão inquietante. Porque o cérebro humano quer respostas. Ele espera contexto, espera lógica. Quando não encontra nada disso, a imaginação assume o controle. Pense em assistir vários minutos de um vídeo sem saber quem gravou, sem saber onde foi gravado, sem saber por que foi gravado, sem saber qual era o objetivo. Cada segundo aumenta a sensação de desconforto. Não porque algo horrível acontece, mas porque existe a impressão de que algo pode acontecer a qualquer momento. E essa sensação é muito mais forte do que um susto barato. Foi assim que vários vídeos misteriosos começaram a se espalhar pela internet. Pessoas compartilhavam links, criavam teorias, tentavam descobrir a origem das gravações. E, quanto menos respostas apareciam, mais famosas elas se tornavam. O que era pequeno virava grande. O que era confuso virava lendário. O que era anônimo virava ameaça. Alguns acreditavam que aquilo era obra de experimentos psicológicos. Outros diziam que eram projetos artísticos. Houve quem jurasse que existiam mensagens escondidas em cada detalhe. E sempre aparecia alguém com uma teoria ainda mais estranha. Mas ninguém conseguia provar nada. E existe algo curioso sobre a mente humana. Às vezes, o desconhecido assusta mais do que a verdade. Porque uma explicação encerra o mistério. Mas a falta dela abre espaço para tudo. Cada pessoa passa a criar sua própria versão. E, quando isso acontece, o vídeo deixa de ser apenas um arquivo. Ele vira uma lenda que continua sendo discutida até hoje. Porque quanto mais as pessoas investigavam, mais perguntas surgiam. E, em alguns casos, os detalhes encontrados eram ainda mais perturbadores do que o próprio vídeo. Essa é a primeira grande armadilha desse tipo de história. Você começa procurando respostas. Depois percebe que cada resposta abre uma dúvida maior. E é exatamente aí que a internet faz o que sabe fazer melhor. Ela multiplica o mistério. O que transforma um vídeo comum em uma lenda digital? Não é necessariamente o que aparece nele. Muitas vezes, é aquilo que ninguém consegue explicar. Quando uma gravação entra na rede sem contexto, ela ganha vida própria. Cada clique adiciona uma interpretação. Cada comentário cria uma nova camada.
Cada tentativa de solução alimenta o enigma. Foi o que aconteceu com alguns dos vídeos mais misteriosos que circularam online. Milhares de pessoas tentaram descobrir suas origens. Usuários analisavam quadro por quadro. Especialistas em edição procuravam sinais de manipulação. Comunidades inteiras se uniam para resolver o caso. Mas, em muitos momentos, as respostas simplesmente não apareciam. E quanto mais o tempo passava, mais estranhas as histórias ficavam. Um dos casos mais famosos envolvia vídeos compostos por imagens aparentemente aleatórias. Sem narrativa. Sem contexto. Sem qualquer explicação. À primeira vista, pareciam montagens sem sentido. Mas, depois de uma análise mais profunda, algumas pessoas começaram a enxergar padrões, símbolos, mensagens codificadas, sequências repetidas. Elementos que pareciam ter sido colocados ali de propósito. E foi nesse ponto que a curiosidade virou obsessão. Pessoas passaram semanas tentando decifrar aquelas imagens. Criaram fóruns, compartilharam teorias, produziram horas e horas de análise. Só que, quanto mais investigavam, mais confuso tudo ficava. O mistério não diminuía. Ele crescia. E isso é o que torna essas histórias tão perigosas para a imaginação. Elas oferecem migalhas de sentido, mas nunca o suficiente para encerrar a busca. Agora imagine a cena. Você assiste a um vídeo. Tudo parece sem sentido. Então alguém encontra uma mensagem escondida. Depois outra. Depois mais uma. De repente, aquilo que parecia apenas uma gravação estranha se transforma em um quebra-cabeça gigantesco. E é exatamente esse tipo de enigma que faz a internet perder o chão. Porque seres humanos odeiam perguntas sem resposta. Nosso cérebro procura padrões o tempo inteiro. Ele tenta encontrar lógica mesmo quando ela não existe. E essa necessidade pode transformar um vídeo banal em algo muito maior do que realmente é. Mas existe outro fator que torna essas histórias ainda mais assustadoras. A anonimidade. Na internet, qualquer pessoa pode criar algo. Mas quando ninguém sabe quem criou, a imaginação entra em cena. Será que era apenas um artista? Um grupo de pessoas? Um experimento social? Uma brincadeira elaborada? Ou algo completamente diferente? Sem respostas concretas, todas as hipóteses parecem possíveis. E é aí que nasce o verdadeiro medo. Não do vídeo em si, mas da incerteza. Pense em quantas vezes algo já te assustou só porque você não entendia o que era. O desconhecido sempre foi um dos maiores medos da humanidade. Tememos o que não entendemos. Tememos o que não conseguimos controlar. Tememos aquilo que permanece escondido nas sombras. A internet criou um ambiente perfeito para isso. Nunca houve tanto conteúdo, tanta informação, tantos criadores anônimos e tantos mistérios. Alguns vídeos acabaram sendo explicados anos depois. Descobriu-se que eram projetos artísticos, experimentos audiovisuais, campanhas virais, mas outros permaneceram cercados de dúvidas até hoje. E é justamente isso que os mantém vivos. Porque um mistério resolvido vira história. Um mistério sem solução vira lenda. E nenhuma lenda digital ficou tão famosa quanto um vídeo específico que apareceu sem aviso, sem explicação e sem qualquer identificação clara. Um vídeo tão estranho que milhões de pessoas tentaram descobrir sua origem. E até hoje existem debates sobre o que ele realmente significava. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele pelo nome. Mas durante anos, Obey the Walrus se tornou uma das maiores lendas da internet. E o mais curioso é que o motivo não era violência. Não eram sustos. Não eram imagens explícitas. Era algo muito mais difícil de explicar.
O vídeo mostrava uma figura dançando sob efeitos visuais distorcidos. A imagem tremia, mudava de forma, piscava constantemente. A música ao fundo era desconfortável, quase hipnótica. E, quanto mais você assistia, mais estranho tudo parecia. Agora coloque isso em uma época em que a internet ainda estava cheia de mistérios. Em um tempo em que vídeos virais surgiam sem contexto, sem autoria e sem informações sobre quem os havia criado. Milhões de pessoas assistiram aquele vídeo tentando entender o que estavam vendo, e quase ninguém conseguiu explicar. Alguns acreditavam que era um experimento psicológico, outros falavam em mensagens subliminares. Houve quem jurasse sentir algo estranho depois de assistir. E, como acontece em toda boa lenda da internet, as teorias se multiplicaram. Cada pessoa parecia enxergar algo diferente. Mas talvez a parte mais intrigante fosse outra. O vídeo não era assustador da forma tradicional. Não havia monstros. Não havia cenas violentas. Não havia um ataque repentino. Mesmo assim, muita gente relatava desconforto imediato. Uma sensação difícil de definir. Como se algo estivesse errado. Como se o cérebro percebesse algo que os olhos não conseguiam explicar. E isso nos leva a uma pergunta fascinante: por que certos vídeos nos perturbam tanto? A resposta pode estar na forma como o cérebro interpreta padrões. Desde os tempos mais antigos, nossos ancestrais precisavam identificar ameaças rapidamente. Um movimento estranho, um som incomum, uma figura que parecia humana, mas não completamente humana. Qualquer detalhe fora do normal podia representar perigo. Talvez seja exatamente isso que acontece aqui. Esses vídeos quebram as expectativas do cérebro. Mostram algo familiar, mas, ao mesmo tempo, estranho. Humano, mas não totalmente humano. Compreensível, mas não totalmente compreensível. E isso gera aquele desconforto que muitos já sentiram diante de algo quase normal, mas não completamente. Agora pensa nisso. Talvez os vídeos mais assustadores da internet não sejam os mais violentos. Talvez sejam aqueles que deixam perguntas sem resposta. Aqueles que fazem você sentir que existe algo errado, mesmo sem conseguir apontar exatamente o que. A internet está cheia desses casos. Vídeos anônimos, transmissões misteriosas, mensagens codificadas, arquivos cuja origem nunca foi descoberta. Quanto mais as pessoas investigam, mais perguntas aparecem. E isso acontece porque o verdadeiro terror raramente está nas imagens. Ele está na imaginação. Porque quando o cérebro não encontra explicação, ele cria uma. E muitas vezes as explicações que criamos são muito mais assustadoras do que a própria realidade. Talvez por isso alguns vídeos continuem famosos décadas depois. Não porque mostravam algo terrível, mas porque nunca ofereceram respostas suficientes. E, quando não existem respostas, o mistério continua vivo. Mas isso nos leva à pergunta final. Qual foi, afinal, o vídeo mais assustador já encontrado na Deep Web? A resposta pode decepcionar algumas pessoas. Porque, provavelmente, não existe um único vídeo. Não existe um arquivo secreto escondido em algum canto da internet capaz de enlouquecer quem o assiste. Pelo menos, não há qualquer evidência real disso. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda a história. Porque o verdadeiro fenômeno nunca foi o vídeo. Foi a reação das pessoas. Milhões de usuários passaram anos procurando conteúdos misteriosos. Vídeos proibidos. Arquivos secretos. Mensagens ocultas. Como se existisse algum segredo gigantesco escondido na internet esperando para ser descoberto. Mas, na maioria das vezes, o que encontravam eram histórias, lendas, boatos, mistérios alimentados pela imaginação coletiva. E isso revela algo fascinante sobre nós.
Nós somos atraídos pelo desconhecido. Sempre fomos. Desde os tempos mais antigos, nossos ancestrais observavam o céu e criavam mitos. Olhavam para o oceano e imaginavam monstros. Exploravam florestas e inventavam histórias sobre criaturas ocultas. Hoje fazemos exatamente a mesma coisa. Só que o cenário mudou. As florestas viraram servidores. Os oceanos viraram redes anônimas. E os monstros passaram a viver na internet. Agora imagine alguém navegando sozinho durante a madrugada. A luz do quarto apagada. Silêncio absoluto. Apenas o brilho da tela iluminando o ambiente. Então essa pessoa encontra um vídeo estranho. Sem explicação. Sem autoria. Sem contexto. Instantaneamente, a imaginação entra em ação. E é aí que o medo nasce. Porque o cérebro humano odeia o vazio. Quando faltam informações, ele preenche os espaços sozinho. E nem sempre faz isso de forma racional. Talvez seja por isso que algumas lendas digitais continuam vivas até hoje. Não porque sejam verdadeiras, mas porque são possíveis o suficiente para parecer reais. E existe algo ainda mais assustador do que isso. A internet moderna tornou quase impossível separar realidade de ficção. Vídeos gerados por inteligência artificial, imagens manipuladas, áudios falsos, histórias fabricadas. Todos os dias somos expostos a conteúdos que parecem reais. E isso cria uma situação inédita na história humana. Pela primeira vez, qualquer pessoa pode criar um mistério convincente para milhões de pessoas. Sem sair de casa. Sem provar nada. Sem mostrar evidências. Agora pense no futuro. Daqui a alguns anos, talvez seja impossível saber se um vídeo foi gravado por uma pessoa, por uma inteligência artificial, ou por uma combinação das duas. E talvez os maiores mistérios da internet ainda nem tenham sido criados. Porque a tecnologia avança mais rápido do que a nossa capacidade de compreender tudo isso. Mas existe uma lição importante nessa história inteira. O conteúdo mais assustador da internet raramente é aquele que mostra algo terrível. É aquele que faz você duvidar. Duvidar do que viu. Duvidar do que ouviu. Duvidar do que é real. Porque o medo mais poderoso não nasce da certeza. Nasce da incerteza. Nasce da dúvida. Nasce das perguntas que permanecem sem resposta. E talvez seja exatamente por isso que histórias sobre Deep Web continuam fascinando milhões de pessoas. Elas nos lembram que, apesar de toda a tecnologia, de toda a informação e de todo o conhecimento disponível, ainda existem coisas que não entendemos completamente. Mistérios que continuam sem solução. Perguntas sem resposta. E cantos da internet que permanecem envoltos em sombras. Mas talvez o lugar mais misterioso de todos não seja a Deep Web. Nem a internet. Nem algum servidor escondido. Talvez seja a própria mente humana. Porque nenhum algoritmo, nenhum site e nenhum vídeo já criado conseguiu produzir algo mais complexo, mais imprevisível e mais assustador do que a imaginação de uma pessoa tentando explicar o desconhecido. Deixe seu like e se inscreva no canal. E, no fundo, essa é a resposta mais perturbadora de todas. O verdadeiro terror nunca esteve escondido no arquivo. Ele sempre esteve na pergunta que você não consegue parar de fazer. E quando a resposta não vem, o medo faz o resto.